Os covardes e medrosos do caminho irão voltar junto ao povo Gideão. Eu vou marcar a tua história, te darei o livramento, pois somente com 300 eu te darei vitória. 32.000 era a quantidade de homens apostos para pelejar. Aparentemente, todos corajosos, preparados para lutar. Porém, há momentos que Deus resolve agir diferente. E o Senhor disse a Gideão: ainda tem muita gente. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para eu dar os midianitas em tuas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Apregou, pois, agora aos ouvidos de todo o povo, dizendo: os covardes e medrosos voltem. Então o povo ouviu e começou a voltar. 1, 2, voltaram 20.000. Porém, há momentos que Deus quer agir diferente. E o Senhor disse a Gideão: ainda tem muita gente. E disse o Senhor a Gideão: faz descer o povo às águas, e ali os provarei. E há de ser que aquele que eu te disser, esse irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele que eu disser, esse não irá contigo, esse não irá. E Gideão ordenou descer as águas, e de longe começou a entender que havia um segredo de Deus na forma que o povo água ia beber. Pois quem tomasse a água com a mão e levasse à boca, este serviria. Porém, quem baixasse perdendo a atenção, este voltaria. E o segredo de Jeová naquele momento era escolher dentre os 32.000 somente 300. Mas 300 com buzinas, 300 com cântaros, 300 com tochas, 300 com fogo,
Boa noite, irmãos, paz do Senhor. Para mim é um grande privilégio novamente estar convosco, para nós meditarmos na Palavra de Deus, nessa nossa live que é transmitida aqui diretamente da minha residência, né? Como todos sabem, eu sou o pastor José Carlos e nós temos os nossos 2 cultos online, um na quinta-feira, que é só online, e outro no domingo, que é transmitido diretamente da Igreja Unida de Parque Sevilha, né? Comandado pelo presbítero Ambrósio, nosso companheiro, nosso colaborador, que atualmente responde pela direção pastoral da igreja. O hino que cantamos fala a respeito de um trabalho, de uma batalha. E trabalhando na obra do Senhor, os objetivos, quando nós nos disponibilizamos a fazer sempre o melhor para Deus, nós temos que buscar nas Escrituras que o trabalho do Senhor é feito por aqueles que foram escolhidos pelo Senhor. E o Senhor, quando escolhe, a palavra de Deus diz que aquele que Ele chamou, Ele condicionou. E quando Ele condiciona, Ele dá as instruções verdadeiras para a pessoa que vai fazer o trabalho. O trabalho de Deus é um trabalho muito importante, um trabalho que requer aplicação, dedicação e uma análise de como nós vamos apresentar a Deus as coisas. Paulo, dando uma instrução para seu filho Timóteo, filho na fé, ele diz assim: procura-te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Então, a partir da própria indumentária do obreiro, quando ele vai se apresentar diante de Deus, né, ele deve pegar nas Escrituras, que há uma orientação, lá quando Deus orientou Moisés a respeito do sacerdote, as vestimentas, né? A pessoa não se apresentar diante de Deus de qualquer maneira, porque afinal a figura da pessoa é muito importante. A pessoa, quando vai fazer a obra do Senhor, se apresentar como embaixador do reino dos céus, né? Ele se apresenta para as pessoas como embaixador. O apóstolo São Paulo foi um grande trabalhador na obra de Deus, um homem que se dedicou a vida inteira a trabalhar para Deus. Ele trabalhava antes no farisaísmo, consciente que estava fazendo um grande trabalho, e depois, quando ele percebeu que estava se levantando um grupo que estava ganhando notoriedade, ele quis impedir que aquele grupo crescesse, mas ele teve, felizmente, um encontro muito oportuno com o comandante desse novo grupo, que é o Senhor Jesus Cristo. Então Paulo passa a ser integrante desse novo grupo. E ele então, aqui quando ele está encerrando sua primeira carta aos Coríntios, Paulo encoraja os irmãos a se manterem firmes na fé e produtivos no trabalho do Senhor. Porque ele coloca coisas importantes aqui sobre a obra do Senhor. E aqui no verso 58 do capítulo 15 da primeira carta de Coríntios, ele diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então Paulo aqui,
ele diz que a obra de Deus, ela exige dedicação, sede firmes, inabalável ou constante, e sempre abundante, ou sempre presente, né? Todos que trabalham precisam ser firmes, irremovíveis, na sã doutrina, naquilo que aprenderam, naquilo que presenciaram, né? Eles foram instruídos, e Paulo faz questão disso no começo desse capítulo 15, do verso 3 e do verso 4, ele diz que é uma coisa para ser inalteráveis, né? Com respeito à esperança que temos, que isso não pode ser oscilante, mas tem que ser firme, constante, né? Não pode voltar, tá? Ele manda ser abundante no zelo, diligente na piedade e no trabalho. A obra do Senhor, ela é recompensada, ou ela é recompensadora, porque ele diz, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Todo trabalho cristão não será inútil, mas grandemente recompensado pelo Senhor. É isso que diz lá na carta aos Hebreus, no capítulo 6 e no verso 10. Agora, no capítulo 16 da carta de Paulo, que eu quero ler um pouco aqui com vocês, nós observamos alguns princípios para a realização da obra do Senhor. Então ele diz assim, capítulo 16, ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo, que ordenei às igrejas da Galácia, no primeiro dia da semana, cada um ponha à parte ou de parte o que puder ajudar, conforme a sua prosperidade, para que não se faça as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por carta aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Vocês recolhem e mandem lá para os necessitados, para serem distribuídos pela igreja de Jerusalém. Se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Irei, porém, ter convosco, depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia, e bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for, porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecoste. Por quê? Uma porta grande e eficaz se me abre, e há muitos adversários. Então, o apóstolo São Paulo aqui, ele está falando para os coríntios, na sua praticamente despedida, por carta, que desejava passar um tempo com eles ainda, tá? E que o trabalho para servir ao Senhor é um trabalho que se faz para o próximo. E quando se propõe, se você deseja trabalhar para o Senhor, trabalhe para o seu irmão, tá? Na fé, principalmente para aqueles que são necessitados. Esta é a maior prova de fé e amor do cristão. É o que diz Tiago e é o que diz João na sua primeira carta. E Paulo recebeu a recomendação dos apóstolos, quando esteve em Jerusalém, de não se esquecer dos pobres. Ele diz isso lá no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 10. E durante a sua terceira viagem missionária, levantou uma oferta para os crentes pobres de Jerusalém.
E ele diz à igreja em Corinto: quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia, que no primeiro dia da semana, cada um deles colocasse, ponha à parte, em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não faça a coleta, quando eu for, ele diz, não quero pegar vocês desprevenidos, eu quero prevenir a vocês, para que vocês estejam conscientes de quando eu chegar aí ou passar aí, depois que vocês fizerem a coleta, vocês mesmo podem tomar a decisão, tá, de mandar levar ela a Jerusalém. Se quiserem ir junto comigo, poderão até ir junto comigo, né? E ele diz que enviou isso por carta a eles, dando essas recomendações de dádivas a Jerusalém. Aquele que aprovasse, se convier, quisesse ser importante, poderiam ir com ele. Ele fala, e dados aqui, ele ensina 5 lições importantes sobre a oferta na igreja. A primeira ele diz que ofertar é um ato de adoração. A oferta é um dos elementos do culto, um meio de expressar gratidão e fé ao Senhor. É segundo que Paulo também escreve aos Romanos, no capítulo 12, no verso 1 e no verso 2. A oferta é uma extensão do ofertante, por isso Deus ama uma prática de se fazer isso com alegria. Outra coisa que ele ensina é que ofertar deve ser uma prática sistemática. Paulo diz, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa a oferta que deveria ser feita no culto dominical, e o crente deveria se preparar antes em casa para fazer essa oferta. Então ele vai dando aqui a instrução, tudo direitinho, tá? Porque o trabalho de Deus, irmão, ele é esclarecedor. Ele não vê as coisas como enigma, como alguma coisa que precisa desenrolar o rolo. Não, a palavra de Deus já é desenrolada. Ela já é uma palavra bem esclarecida. E a terceira coisa que ele fala sobre a oferta, que a oferta é algo pessoal e individual. Paulo diz, cada um. É cada um. A oferta é individual. Ela não pode ser pegar a oferta da família, não, que cada um leve a sua oferta, mesmo que isso seja da família, mas há um fracionamento para que cada um compareça, que ele queria que cada crente participasse. Não importa o valor da oferta, mas o envolvimento da pessoa que oferta. Deus avalia as motivações da nossa oferta, se nós realmente temos prazer em ofertar. E a quarta coisa que ele vai dizer é que ofertar deve ser algo proporcional à prosperidade de cada um. Conforme a sua prosperidade, a oferta deve ser espontânea, sincera, generosa. Quanto mais recebemos do Senhor, mais temos condições de ofertar. O coração aberto não consegue deixar a mão fechada, porque quando a mão fecha é porque o coração também está fechado. Então Paulo está instruindo, olha, quanto mais você receber do Senhor, mais você procure dar, porque você vai estar ajudando aos seus irmãos. Outra coisa que ele ensina é que a oferta arrecadada deve ser administrada com sabedoria e honestidade. Paulo expressa esta preocupação quando afirma, e quando tiver chegado, enviarei com carta para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que
aprovades, ou seja, as pessoas que vocês vão recomendar que leve, se convier que eu também vá como acompanhante, eles irão comigo. Ele queria que a oferta fosse levada a Jerusalém por pessoas escolhidas pela igreja, para que soubesse que aquela oferta realmente chegou nas mãos de quem estava necessitado. Então aí está um ensinamento a respeito da oferta. Então Paulo parece assim uma coisa muito insignificante, mas tem muita clareza nisso, que não é de qualquer jeito, irmão. Porque a oferta que entra na casa do Senhor, ela deve ser administrada com clareza e com temor de Deus, porque afinal é uma oferta de Deus, é da casa de Deus, é para ter alimento na casa de Deus. Outra coisa que ele vai nos ensinar aqui, e ele faz questão plenamente de nos deixar muito à vontade com isso, é aqui no verso 5, quando ele diz: irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. Por quê? Paulo sempre trabalha, e o trabalho de Deus requer isso, sempre ter uma visão do futuro. Projetos pessoais e planos missionários estão presentes em suas cartas, porque ele apresenta que ele tinha alguma coisa, né? Ele vivia sob a orientação do Espírito Santo, porém, jamais deixou de planejar e de olhar para o futuro. Ou seja, nós precisamos também entender que a igreja, o que vai trabalhar na igreja, tem que ser pessoa que esteja com os olhos no futuro, na obra de Deus. Devemos sempre trabalhar na expectativa da intervenção de Deus. Ele pode agir a qualquer instante e fazer algo novo, e tirar-nos talvez daquilo que nós estávamos acomodando, e nós precisamos planejar grandes coisas, mesmo com humildade. Tem que haver começos de novas obras, de novos trabalhos, de novos projetos, e porque Deus vai dar a direção. E Paulo sempre olhava para frente, e quanto ao seu progresso espiritual, ele dizia: eu prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo Jesus. Eu prossigo para o alvo. Eu quero atingir coisas novas, eu quero atingir novas pessoas. Então Paulo não se prendia a uma só coisa, porque o trabalho de Deus é um trabalho que tem que ser feito com flexibilidade, considerando o imprevisto, né? E ele faz isso aqui no verso 6, e bem pode ser que fique convosco, pode ser que fique convosco, e acompanheis, e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for. Ele diz, pode ser, mas não dá uma garantia, porque há a flexibilização daquilo que nós estamos fazendo. Pode ser que aconteça uma mudança, pode ser que aconteça uma alteração, pode ser que Deus coloque alguma coisa nova, então eu vou ter que dizer para vocês isso. E Paulo escreve bem, pode ser que convosco me demorei, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis na viagem em que eu tenho que fazer. Então ele já vinha com isso planejado. A expressão bem pode ser significa possivelmente ou talvez. Paulo sabia que os seus planos estavam sempre sobre os planos de Deus,
E nós também temos que dizer isso. Nossos planos, eles podem estar no momento firmado, mas o plano de Deus é soberano. Há 2 mitos sobre a orientação de Deus para a nossa vida, que precisam ser destruídos. Primeiro, Deus quer que saibamos sobre o futuro. Esta é uma grande mentira. Deus não vai revelar esse futuro para nós. Deus nos chama para fazer uma obra. Ele, quando chamou Abraão, ele não revelou o futuro. Ele só disse que era para uma terra que manava leite e mel, mas não disse, não contou as dificuldades. Então, quando a gente quer saber o futuro, e às vezes aparece até alguém dizendo-se guiado pelo Espírito, querendo revelar o futuro, porque às vezes nós não sabemos o que vai acontecer, o que tem lá pela frente, o que vai nos guiar, né? Então, esta é uma grande mentira, dizer que se pode saber o futuro. Deus quer que nós andemos com Ele e gradativamente Ele vai revelando a sua vontade, tá? No Salmo 32, no verso 8, está escrito isso. Deus quer que tenhamos 100% de certeza antes de tomarmos uma decisão errada. Abraão, quando partiu em obediência a Deus, saiu sem saber para onde ia. Paulo vivenciou isto quando foi para Filipos, e quando o assunto é a obra de Deus, nós precisamos trabalhar com obediência, flexibilidade, considerando sempre os imprevistos. Às vezes podem acontecer imprevistos e não ser como nós planejamos, porque a definição, ela compete a Deus. Paulo queria ir para a Ásia, mas ele disse que não lhe foi permitido pelo Espírito de Cristo. O planejamento dele era ir mas o Espírito de Cristo não deixou, preferindo enviar ele para a Macedônia. Então, às vezes, nós temos traçado um tipo de planejamento de trabalho, mas agora também não precisa, nós queremos mudar as coisas sem a orientação de Deus. Não, se Deus nos deu a inspiração para executarmos um trabalho, vamos até que Ele diga que nós devemos deixar alguém ali fazendo aquilo que nós começamos e ir fazer outra coisa. Paulo queria gastar tempo com aqueles irmãos para instruí-los com mais profundidade. Ele se preocupava com a excelência do seu trabalho ministerial, fazer sempre o melhor para Deus. Então esta é a ocupação da liderança da igreja bíblica, da igreja que faz as coisas de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os projetos de Deus, de acordo com a vontade de Deus. O trabalho de Deus é muito importante. Aquele que se dispõe a fazer o trabalho, ele tem que ser uma pessoa flexível, tem que ser uma pessoa que esteja pronto para que Deus utilize-se dele em várias frentes, se for o caso, em várias ocasiões, tá? Às vezes até tirando dele momentos seus para que ele dedique a obra de Deus. Então Paulo, quando fala aqui do trabalho com o compromisso da excelência, que ele fala no verso 7, porque não vos quero agora ver de passagem. Porque o negócio não pode ser assim,
ao afogadilho, às correrias. Não, a coisa tem que ser feita com um certo esmero, com um certo cuidado, para que não venha ser uma coisa que fique qualquer tipo de dúvida. Então, o ensinamento ou a transmissão de uma mensagem, ela precisa ser bem elaborada para ela não deixar dúvida, para ela não deixar a pessoa, às vezes, com qualquer tipo de não bom entendimento daquilo que foi pregado. Então, eu gosto das mensagens de Paulo, porque elas são muito esclarecedoras, elas são muito firmes, né, naquilo que diz, porque ele se preocupava com a excelência do seu trabalho ministerial, fazer sempre o melhor para Deus. E eu e você que fomos chamados, nós precisamos ter esta preocupação com o nosso trabalho ministerial, fazer sempre o melhor. Se não é aquilo que você planejou, procure melhorar, procure ler mais, orar mais. Talvez, às vezes, há texto que pregador, ele fica meses lendo aquele texto, ele fica meses pesquisando sobre aquele texto para ele apresentar da melhor maneira possível. Não pode ser de qualquer jeito. Então, trabalhar com excelência não significa ausência de fracasso. Considere o fracasso como o preço que você paga pelo progresso. Às vezes não dá certo. Eu, quando comecei a minha vida ministerial, me foi ministrado um estudo que falava a respeito de um grande missionário chamado Roberto Oral, americano, e ele preparou um sermão, mas com todo cuidado, com todo zelo, e enfim, ele colocou os 4 pontos, fez todas as observações da língua, para que houvesse maior entendimento. Ele pregou aquela mensagem, e aquela mensagem, quando ele fez o apelo, pouquíssimas pessoas vieram à frente para aceitar Jesus. E ele chegou em casa, foi conversar com Deus, então Deus falou para ele: você não me deu a oportunidade de eu mudar alguma coisa. E ele então aceitou a orientação de Deus, e no dia seguinte ele estava numa campanha, e ele foi lá e repetiu a mesma mensagem, mas sem todo aquele polimento que ele havia dado. Ele deixou Deus o tocar da maneira que ele podia tocar, e houve às vezes erro de palavra, alguma coisa que ele citou, enfim. Quando ele fez o apelo, praticamente todo o auditório veio para a frente. Aí ele chegou em casa e foi agradecer a Deus. Deus disse: não, você tem que fazer como eu mando, e não como você quer. E nós também temos que fazer isso, né? A diferença entre as pessoas medianas e os empreendedores é a sua percepção de sua reação diante do fracasso. Então, o empreendedor, ele é aquele que corre o risco, mas ele sabe que com o risco vem o sucesso. Diz a história de Henry Ford que ele faliu 4 vezes. E hoje vocês veem o império que ele construiu. Então, meus queridos, nós precisamos entender que o trabalho para Deus é trabalho que nós temos que ter o cuidado para aproveitarmos bem a oportunidade que Deus está nos dando. Então, aproveitar as oportunidades do presente. Olha o verso 8. Ficarei, porém, em Efésio até o Pentecoste, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Então, veja bem, a porta é grande, mas tem muitos obstáculos. Nós também
precisamos contar com este obstáculo. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecoste, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho me abriu, e há muitos adversários. O nosso Deus é o Deus que abre porta. Ele abre a porta do céu para o pecador arrependido. Ele abre a porta dos corações para a fé. Ele abre a porta das prisões de maneira automática para libertar o que está preso no mundo do pecado. Ele abre a porta da oportunidade para a pregação do Evangelho. Então Deus abre porta e nós precisamos saber entrar nessas portas que foram abertas. Não significa que ao você entrar você vai arrebatar e vai ganhar todas as almas que estão ali. Não, às vezes você não ganha nenhum, às vezes você fica um ano ali sem se converter uma alma, mas a porta está aberta, você está pregando, aproveito. Então Paulo, ele sabia disso, que Deus abriu para ele uma porta grande e oportuna para a pregação do Evangelho em Éfeso. E nós precisamos trabalhar na obra de Deus sempre nessa perspectiva de que Ele abre a porta, uma porta aberta por Deus, porém não significa facilidade. Há muitos adversários. A obra de Deus é feita em meio a adversários, a tribulações, e nós precisamos ser fortes. Se te mostrares fraco, no dia da angústia, tua força será pequena. Então, meu irmão, você que está começando, você que está recebendo um trabalho de Deus agora, então começa a surgir as adversidades, começa a surgir as dificuldades. Isso é para fortalecer dentro daquela porta que Deus te deu para que você executasse. Olhe como Paulo é uma pessoa importante. Ele é um homem de equipe. Todo trabalhador da obra de Deus precisa se integrar no sistema de equipe, que são os recursos preciosos, humanamente falando, que nós precisamos do trabalho do Senhor. Então, dinheiro, oportunidade, pessoas, isso é muito importante, mas o capítulo 16 pode dar a impressão de não ter relação com nossas necessidades de hoje. Mas, na verdade, trata-se de maneira bastante proveitosa de 3 áreas da mordomia: o dinheiro, a oportunidade e as pessoas. O pastor, para pastorear, ele precisa de pessoas, ele precisa de oportunidade, e ele precisa que as pessoas também sejam pessoas ofertantes. Esses são provavelmente os recursos mais preciosos da igreja do nosso tempo e não devem ser desperdiçados de maneira nenhuma. Paulo aprendeu a trabalhar em equipe. Ele havia ensinado os coríntios que a igreja é um corpo, onde os membros precisam uns dos outros para que o trabalho seja bem realizado. Bem realizado. Eu tenho uma igreja aqui que de vez em quando eu acompanho as lives dele e eu fico maravilhado com a maneira como eles se revezam, como eles são muitas pessoas se revezando, trabalhando com o mesmo afinco, com o rosto feliz, com alegria, né? E isso é muito importante quando a pessoa se integra à equipe para que o trabalho seja bem realizado.
nesse trecho, Paulo cita o nome de 7 pessoas importantes: Apolo, Estéfanos, Fortunato, Acaico, Áquila, Priscila. Ele apresenta alguns princípios de liderança dessas pessoas, mostrando como elas eram importantes na equipe. E as pessoas que se chegam ao trabalho do Senhor, elas se tornam importantes na equipe, para a igreja, para o corpo de Cristo, para que dê continuidade, mesmo Paulo não podendo vir no momento a Coríntio, mas ele estava dando instrução para que o trabalho seguisse, para que o trabalho continuasse, né? E se Timóteo for verdes que esteja sem receio entre vós, ou seja, Timóteo vai chegar aí. Ele é muito jovem, ele começou a trabalhar agora, né? Ele começou agora na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, despreze, mas encaminhai-vos em paz, para que venha a ter comigo, visto que espero com os irmãos. Então, Paulo, ele está dando a oportunidade, não é porque a pessoa está começando agora, não, receba ela com gratidão. O líder espiritual é alguém que se preocupa com os seus companheiros, principalmente com aqueles mais jovens ou com aqueles inexperientes. Então, há necessidade de que haja um acolhimento, né? E ele vai falando, ele falou de Timóteo, agora ele diz: quanto a Apolo, acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era a vontade dele ir agora. Ele não queria ir, mas irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Então não é o momento, ele vai depois. O líder espiritual é alguém que respeita a vontade dos companheiros, agindo não por imposição. Paulo desejava que Apolo fosse a Corinto, mas Apolo esperava uma oportunidade melhor. Não era chegado o momento, então ele queria essa oportunidade. E é assim, porque no trabalho de Deus, nós aprendemos que trabalhar para o Senhor é a maior prova de fé e amor que o cristão pode oferecer. Nós aprendemos que devemos planejar grandes coisas na obra do Senhor, com planejamento, mas sabendo que o resultado desta elaboração, ela parte do Senhor para nós. E nós também aprendemos a importância de trabalhar em equipe, para que o trabalho seja bem realizado no corpo de Cristo, que é a igreja. Então, estas coisas, todos os irmãos participantes. Então, Paulo continua na carta, falando a respeito de Estéfanos, que era um irmão, que eu vos peço o seguinte: sabei que a casa de Estéfano são as primícias de Acaia, tá? São os primeiros lá, foi lá que começou na casa dele, então ele tem o seu valor, é aquela pessoa que começou, aquela pessoa que deu início, né? Então ele vai também como cooperação, ele fala a respeito de Fortunato e Acaico, como alegres, mas com a vida de Estéfanos e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava. Então eles vieram e fizeram a obra naquele momento. E quanto a Áquila e Priscila, ele sempre fala bem destas coisas. É tanto que Paulo, ele quando encerra essa carta aqui aos Coríntios, ele vai encerrar da seguinte maneira. Ele diz assim: vigiai, verso 13, estáis firmes,
na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas vossas coisas sejam feitas com amor. Amor. Então, o trabalho de Deus é isso. É fazer as coisas com amor. Mesmo às vezes tendo muita contrariedade. E o verbo aqui vigiar indica que os salvos não devem se esquecer de que travam uma guerra espiritual e que a qualquer momento pode vir uma investida do diabo. E isso é comum. Para quê? Para desviá-los da verdade. Quem anda em espírito terá discernimento e não cairá nas astutas ciladas do mal. Então Paulo está recomendando isso. Em seguida, Paulo adverte os cristãos a estarem firmes e fortes na fé. Isso significa que eles devem demandar empenho e vigor na vida espiritual. Aquele que constantemente exercita sua fé, além de se protegerem das tentações do pecado, se conservam longe da incredulidade, longe da dúvida, longe da desconfiança, da suspeita, porque ele vai saber em quem tem crido e sabe que é poderoso para guardar o seu depósito. Então é isso, meus irmãos. O trabalho de Deus requer que nós tenhamos ele. Olhemos para ele com cuidado. Tenhamos ele na nossa vida com todo o respeito à palavra de Deus. E sendo assim, eu gostaria de orar por você, mas recomendar que você assista a live da Igreja Unida do Parque Sevilha na próxima quinta-feira, sobre a direção do presbítero Ambrósio e do diácono Robert, uma equipe que eles estão montando para fazer o trabalho do Senhor, tá? E na próxima sexta-feira, querendo Deus e permitindo Ele, nós estaremos aqui para darmos continuidade às nossas lives. Nós estamos atualmente nos preocupando apenas em aplicarmos parte do nosso tempo, a transmissão destas lives, e tendo um tempo de descanso, porque estamos realmente muito cansados, muito abatidos, fisicamente e emocionalmente, mas temos contado com a colaboração dos irmãos ali da igreja, o presbitério, os diáconos, os cooperadores, os levitas, e a obra de Deus está andando. Vamos orar. E Deus é poderoso. Você que demonstra com seus atos que ama a Deus, obedecendo a Ele, se sua resposta for positiva, louvado seja Deus. Se é negativa, confesse-lhe esse pecado de desobediência e prometa que daqui por diante irá obedecê-lo no seu trabalho, amando a sua palavra. A resposta que você der, sempre ore ao Senhor dizendo que está disposto a modificar-se, que tenciona aplicar os ensinamentos desta palavra maravilhosa que é a palavra de Deus em sua vida, para conhecê-la melhor. Que você promete amar a Deus, confessando isso diante de Deus, faça a reparação do erro ou do relacionamento a ser mais forte no caso, e aplique a sua vida aos ensinos de Cristo em Mateus 5,44,
Ore sempre a Deus para que lhe dê força e lhe dê graça. E para aqueles que estão ainda em dúvida, experimente servir a Deus, que você verá as recompensas que vêm do Senhor. Amando o seu irmão, orando por ele. E nesta hora eu quero apresentar aqueles meus irmãos que estão enfermos. Eu tenho 2 irmãos, um casal que está em recuperação de cirurgia e se debilitam muito fisicamente, e isso atinge até o ser emocional. E eu estou orando por este casal, que é da nossa igreja, que é o Rinaldo e a Elisângela. Também quero orar pela irmã Rosa Sampaio, quero orar, meu Deus, pelo irmão Dogivaldo, quero orar pela Zenaide, que está também enfermo, e quero orar por todos aqueles que não manifestaram nesta live, mas que têm manifestado no culto da igreja Unipaz. Eu quero pedir a Deus que o Senhor use da sua bondade e misericórdia para com a vida de cada um, que dê o teu fortalecimento. Também as jovens, os jovens que andam com tanta preocupação, com tanta incerteza na vida, que o Senhor desperte-o para que possa voltar a fazer a obra de Deus, executar a obra de Deus com amor, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero te agradecer, ó Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos, porque eu sei que eles, Senhor, louvam o teu nome. Muitos dos que estão nos assistindo, muitos dos que nos têm dado, Senhor, a notícia de que estão sempre vendo as nossas lives aqui em São Paulo, fora de São Paulo, fora do Brasil. Nós temos pessoas que nos assistem e nós louvamos a Deus, porque o nosso intuito é transmitir a palavra da verdade e falar aquilo que é concernente à palavra de Deus, com aquilo que a palavra de Deus nos ensina e nos orienta. Muito obrigado, Pai, por esta noite. No nome de Jesus, eu te dou graça e te digo, dá-nos mais oportunidade. Pai, te agradeço por tua palavra e reconheço como a tua palavra que permanece eternamente no céu. Jesus Cristo, o teu Filho, que é o Verbo que se fez carne, que é a palavra que habita no céu. Muito obrigado, Senhor. Jesus